Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Gente, que honra, que alegria. Eu estou tão feliz de estar aqui nessa noite. É isso aí, quem está feliz, diga: ainda bem que eu vi, Jesus. Foi o Senhor quem te trouxe. A nossa carne, voluntariamente para Deus, ela não faz nada que seja para a glória de Deus. Quando nós conseguimos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, é porque o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos guiou até esse lugar. Glória a Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Foi a palavra que o Senhor confiou ao meu coração para essa noite. Que igreja linda, gente. Meu Deus, que igreja linda. Eu quero louvar a Deus pelo pastor dessa igreja. Começa com K ou alguma coisa. Keison. Pastor Keison está aqui? Mas realmente não combinava Miss Batom com ele não. Já vi que ele é ponta firme. Com ele é Miss Creatina. É um negócio forte. Pastor Keison, muito obrigada, Deus abençoe. Deus continue abençoando, né? Porque sua casa, sua vida e sua família são testemunhos vivos da bênção do Senhor sobre a tua família. Deus abençoe, pastora Laudijane. Meu Deus, você não tem noção, né? Ela não tem noção de quem ela é, não. Graças a Deus. Não é, menina? Gente, a gente tem que vigiar, porque senão isso vira uma idolatria. Pastora Laudijane, você é tão amada. Você é uma inspiração. O Senhor continue lhe preservando, lhe guardando de tudo, de todos, e quando preciso até de você mesma, porque você é tão maravilhosa que eu só tenho medo de ti por ti, por mais ninguém, porque meu rei, Deus abençoe. É sua irmã? Ela jogou assim a franja quando eu falei. Maravilhosa, linda demais da conta. Deus abençoe sua filha, sua nora, sua família inteira. Deus abençoe suas noras. Ilma, Jesus me usa, pelo amor de Deus. Senhor, tu não me chamou para passar vergonha. Ilma, eu te amo tanto. Ilma foi a primeira pessoa que logo que me olhou me viu de sacada. Primeira vez que eu tive um tempinho de qualidade com Ilma foi inclusive aqui na cidade de Brasília. Porque eu não sei se vocês sabem, isso aí, Ilma é praticamente patrimônio de Brasília, não sei porquê. Mas isso aqui, eu tenho medo de qualquer hora chegar no aeroporto, tem um poste ídolo chamado Ilma Cunha. Eu vou derrubar, hein, Ilma? Você, amada demais. E foi aqui que eu tive um encontro de qualidade com Ilma. Eu fui ministrar em uma igreja e ela também, sempre nesse nível de humildade, chegando, honrando. E eu me lembro que eu estava agitada daquele meu jeito e tal, e ela virou para minha mãe na hora e disse assim: Camila é filha do meio, não é? Assim, de cara, mano, e quase ninguém sabe disso e tal. E aí ela falou e já começou. Eu falei: cara, não me envergonha, vamos marcar uma hora num lugar reservado. Tô brincando, ela jamais faria isso, mas na hora ela já me sacou. Você é tão maravilhosa. Eu já tenho vontade de contar minha vida inteira para você, mesmo quando você não me pergunta nada. Vocês precisam estar mais perto de Ilma. Trouxe livros? Tem livros seus hoje aí? Quais que estão aí? Família, Lugar de Refúgio. Enigmas da Alma. Esse eu tenho. Não compra esse! Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Olha isso aqui. Isso aqui é uma perturbação. Você não vai ser inocente nunca mais. Nunca mais você vai fazer a sonsa. Nunca mais. Aí vamos lá, tem esse, Família, Lugar de Refúgio. Esse eu não conheço. Somos ouro. De 50 anos de casada, deve ter alguma coisa para falar pra gente. O que vocês acham? Então, pelo amor de Deus, minha filha, nessa cabeça não é só lugar de shampoo, condicionador e progressiva, não. Coloca alguma coisa do lado de dentro. Aí, ó,
maravilhosos, coisa mais linda. Aplaude sem inveja, gente. Aplaude. Meu Deus. Tá tudo aí, Ilma? Trouxe maquininha de cartão? Aceita Pix? Você não tem desculpa, toma vergonha. Leve conhecimento para sua casa e leia o livro. Eu já quero lançar esse desafio aqui. Para com essa coisa estranha de não ler, isso é estranho. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher para frente. Ei, aqui. Muita informação e zero conhecimento. Tenha a alegria de pegar um livro, começar e terminar. Você vai sentir como se tivesse acabado de sair do salão de beleza. É uma sensação de realização, mano. Você fala, meu Deus, eu nunca concluía nenhum livro. Deus está falando comigo, eu te conheço. Tu nunca passou da 15ª página. Tu começa lendo e depois ainda conversa com os outros como se tivesse lido. Ai, Deus está falando comigo. Visita o estande de Ilma e compra. E eu vi que tem um outro livro que eu preguei aqui para as minhas sobrinhas, que é da Camisa Vermelha. Eu já estou curiosa, eu vou ler primeiro. Foi você que escreveu? Estilosa, estou te vendo. Ih, você é diferente, garota, eu já te notei. Coisa linda. Levei, aí ó. Gente, é sério, hein, vamos pra cima. Ai, não me irrita não, eu vou lá naqueles estandes depois que o culto acabar. Gênesis, capítulo 21, quem encontrou, diga amém. E quem está feliz com a vida da pastora Silvana Nunes, diga aleluia. Cara, você é muito amada, por isso que o diabo te odeia. E no dia que ele passar a gostar de você, quem vai te odiar sou eu. Então você continua exatamente do jeito que tá. Tá? Amada, eu recebi por você o que Laudijane profetizou. Eu peguei, eu entendi. Não faz a sonsa com cara de Deus não tem como, mas tem como sim. Tem como sim. Tem como pra mim e tem como pra você. É isso mesmo, não é de outra coisa que ela estava falando, não. Tá, Silvana? Alivia esse compressor pra mim, senão eu vou morrer antes de pregar. Abre em nome de Jesus. Na hora que eu grito, faz isso não. Eu sou pentecostal, eu morro com o compressor. Ai, faz isso não, cara. A gente é amiga, eu vou orar por você uma semana. Se estourar qualquer coisa aqui dentro, eu assumo, eu prometo, eu sou de palavra. Só não me mata nessa noite. Deixa eu ver, se eu gritar de novo, se tu botar a mão na minha goela, Deus vai te cobrar essa semana. Não é maldição, é promessa. Pelo amor de Deus, estou muito rouca, muito cansada. Eu estou nessa bobiça que é para eu orientar a minha mente, para não chamar Jesus de Genésio. Meu Deus. Chega, vamos embora. Gênesis capítulo 21. Meu Deus, vou beber muita água aqui. Aleluia. Cadê aquele moço que estava aqui, aquele tangedor? Por que me deixaste, homem? Por que me desamparaste? Por que não tem ninguém correndo atrás dele? Isso, meu filho, vai lá, chama o baterista também. Fala que não é hora de cantina. Pode botar, minha filha, porque poucas vezes eu peguei essa secura que está em Brasília. Tu tá sentindo? Tu imagina eu. Ih, problema delas que vão ficar me secando. Aleluia. Qual foi o capítulo que eu falei? 21. Então é 21, versículo de número 1 em diante. Aleluia. Meu Deus, era um sonho, eu estou no Misbatom. Laudijane, você não está entendendo. Não, eu vou ter que falar. Menina, tu sabe que eu era, né, assembleiana tradicional, da roxa. Aí eu olhava Misbatom, eu dizia, nunca vão me chamar. Tô aqui, passei até um gloss.
Eu amo esse lugar. Que honra estar aqui. Olha, o sonho é meu, tá? Você não vai catar meu sonho, não. Porque você falou, era um sonho. Eu falei, não tem nem graça isso saindo da boca dela. Meu Deus, isso que eu fiz agora foi uma... Ó, tu já viu como é que eu sou, né? Vem na loucura. Viu que eu fiquei doida? Não, já sabe, não dá uma de sensato, não. Aquelas igrejas assim, americanas, sabe assim? Ah, garoto. Maravilhosos, muito obrigada. Desculpa incomodar vocês, mas é que hoje eu preciso de combustível, viu? Diz assim o texto, versículo 1 em diante. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus havia lhe ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir rirá comigo. Disse mais: quem diria, Abraão, que Sara amamentaria um filho? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque, e disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, mas em tudo que Sara tua mulher te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai virar em direção a quem está ao seu lado e vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Vou pedir apenas uma cadeira para o nosso guitarrista, para o nosso baixista, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, e para eles não cansarem, tá bom? No 3, você vai liberar uma palavra. E a palavra que você vai liberar para essa irmã que está do seu lado é desse jeito aqui, ó: calma, termina tudo bem. Não contei até 3 ainda. Se a ansiedade, Jesus te cura. Quando eu disser 3, ok? Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu quero que você expresse verdade nessa palavra. Não fala só porque eu estou pedindo para você dizer. Acredite nisso como uma verdade profética e coloque isso na tua língua. Faça com que essa irmã se sinta calma. Você é uma profetisa do Eterno. Você é uma mulher que declara palavras de fé. Faça ela ter cada vez mais certeza de que ela não está numa noite de entretenimento. Ela sentou-se ao lado de uma mulher de Deus que transborda bálsamo, palavra, direção, ok? Então quando eu disser 3, você vai dizer: calma, termina tudo bem. 1, bota a mão no ombro dela. 2, afaga ela um pouquinho, sem ser irritante, afaga. 2,5, diga: calma, termina tudo bem. Vai sozinha agora, fala. Calma, termina tudo bem. Vai terminar tudo bem. Calma.
calma. Não ficará situação mal resolvida na casa da promessa. Marisângela, agora que eu vi que era você, depois eu falo de tu que não dá mais tempo, mas é que você, garoto, eu te amo tanto. Eu tenho uma frase que eu falo em tudo que até lugar que eu li no teu livro: um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente. Você liberou essa frase uma vez, eu nunca mais esqueci. Voltando, é que essas mulheres me inspiram. Não ficará nada mal resolvido na casa da promessa. Você precisa, em primeira instância, primeira coisa, você precisa entender que a casa da promessa nunca é uma casa perfeita. A gente vê Deus perfeito, nosso Senhor, né? Tudo o que Ele faz é perfeito. Tudo o que Ele faz é bom. Todos esses atributos, todos esses testemunhos estão impregnados no currículo de Deus. Então, quando a gente vê Deus escolhendo alguém, a gente rotula essas pessoas, estas casas e estas famílias com aquilo que nós conhecemos de Deus. Só que Deus é uma pessoa e nossas famílias, nossas casas, nossos nomes, nós somos uma outra coisa. E nós somos justamente alvo de quem Deus é por causa do que não somos. Porque se fôssemos, não seríamos atrativos para Deus como nós somos. Porque Deus não é glorificado no que é, Deus é glorificado no que não é. O texto é tão claro em falar a quem Deus escolhe, ok? O texto é claro. O texto diz: porque o Senhor escolheu as coisas que não são, para confundir aquelas que pensam que são. Escolheu as fracas para confundir as fortes. E aí, quando Deus nos faz promessas e a gente olha a realidade da nossa vida, somos diariamente tentadas e tentados a acreditar que o profeta estava na carne, ou eu não entendi a palavra direito. Na hora da empolgação a gente até recebe, mas depois que passa 1 ano, 2, a gente começa a ser provado no tempo e na contradição entre a palavra e a realidade da nossa vida. E a gente começa a se desvencilhar um pouco daquilo que Deus falou, não de Deus, porque eu estou falando aqui para mulheres maduras, né? A gente não se desvencilha de Deus. Isso não tira o nosso nome do livro da vida. Isso não faz a gente deixar de ser crente. O período de tribulação, de contradição, de frustração, de depressão, a gente começa a viver todas essas coisas, mas se mantém na presença de Deus. Porém não com a mesma alegria, não com a mesma empolgação, não com a mesma inspiração, não com o mesmo otimismo. Porque uma segunda característica de todo mundo que recebe da parte de Deus uma promessa é que essa pessoa também passa a ficar estacionada no processo do tempo de espera. E não é todo mundo que, assim como o salmista salmodiou, tem disposição, sabedoria, maturidade para esperar com paciência no Senhor. E a espera, ela produz um nível de amargura que, se você não tiver muito ligada, muito vigilante, muito animada, cercada de um ambiente propício, regando a palavra que você recebeu, aquele tempo ele vai te amargando. O sábio vai falar sobre isso quando ele diz assim: olha, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, infelizmente, o tempo subordina a gente, humilha a gente, afronta a gente num nível que, por mais que você se sinta cheia de fé, hiper pronta, super crente, super preparada, a verdade é que você também será abalada pelo processo do tempo. E se você não foi abalada é porque você ainda não esperou tempo suficiente. E se você não esperou tempo suficiente é porque Deus ainda não te provou o bastante. Porque enquanto você não for abalada de alguma maneira, Deus não te tira do processo do tempo da espera para cumprir a promessa. Agora eu te pergunto, Deus precisa te provar com a espera para Ele saber quem você é? É claro que não. O tempo da espera não é para Deus aferir meu caráter. O tempo da espera é para eu saber quem eu sou diante de Deus quando Ele não cumpre o que Ele fala, quando Ele não me dá o que eu queria, quando Ele não chega na hora que eu imaginava. Então todas as pessoas que receberam de Deus uma palavra, todas as pessoas que receberam de Deus uma promessa, serão subordinadas, humilhadas
humilhadas, um tanto quanto afrontadas, e por que não dizer temporariamente frustradas no tempo da espera. Abraão, que é o pai da fé, Abraão que levantou a régua da fé. Irmãos, a medida da fé, para nós crermos em Deus, ela é pautada na régua que Abraão creu quando Deus falou com ele. Isso está na Galeria dos Heróis da Fé. Isso foi dito pelo autor da carta aos Hebreus. Um texto áureo aqui que a gente poderia falar sobre a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora veja, por que que esse versículo a gente considera o texto áureo da fé? Porque ele é o apontamento da maneira como Abraão se comportou quando Deus falou com ele. Deus não precisou assinar nenhuma promissória para mostrar para Abraão que era capaz de cumprir aquilo que prometeu para ele. Abraão tão somente ouviu e creu. A partir daquele momento Deus estabeleceu uma régua, que para crer bastava ouvir aquilo que ele estava falando. Então veja, Abraão, o pai da fé. Eu estou falando do pai da fé. Abra comigo a sua boca e diga: o pai da fé. Pai da fé, o progenitor da fé, quando é estacionado no processo do tempo, também vai abalar. A verdade é que a gente lança muita luz sobre Sara, quando o anjo apareceu e disse que Abraão ia ser pai e que Sara ia dar à luz a um filho. 25 anos antes dessa promessa acontecer, Sara estava atrás da porta, atrás da cortina da tenda, enfim, e ela ouviu esse anúncio. Quando ela ouve esse anúncio, ela ri. Não é de incredulidade, mas é que é tão grandioso que na hora ela teve um sentimento espontâneo e natural, porque não fazia sentido lógico aquilo que ela estava falando, o anjo. E se houver sentido, Deus não precisa dizer. Se é para fazer sentido, eu mesma digo. Se é para fazer sentido, seu pastor diz. Se é para fazer sentido, seu marido diz. Se é para fazer sentido, seu professor de faculdade diz. Se não é para fazer sentido, deixa que Deus fala. Essa é uma das características de que é Ele que está falando. Então Sara, num ato espontâneo, vai rir. Aí todo mundo lança a luz sobre Sara, porque Sara riu. E a gente só fala que Sara riu, mas em Gênesis 20 quem riu foi Abraão. E ninguém fala disso. Em Gênesis 20, quando chegou a hora de cumprir, não a hora de Deus falar, quando chegou a hora de Deus cumprir, não a hora de Deus falar, e eu vou repetir a terceira vez, e não é porque eu estou maluca não, é porque você tem que frisar isso. Quando chegou Gênesis 20, ou seja, a hora de Deus cumprir, não a hora de Deus falar, e eu vou falar a quarta vez, a hora de Deus cumprir, não a hora de Deus falar. Pastora Laudijane entregou algo para Silvana, que eu conectei na hora, quando ela disse: tem um tempo que Deus fala e a gente não consegue contabilizar no tempo do homem quanto tempo tem para cumprir aquilo que Deus falou, porque passa tanto tempo que não está no acesso do nosso tempo para saber se aquilo está perto ou está longe. Mas ela continuou a profecia e ela disse: mas agora chegou o tempo do prazo dos homens. Como quem diz: pode contar, porque agora tu vai acessar no teu tempo. Pode contar, porque agora você vai acessar no tempo presente. E é isso que vai acontecer em Gênesis 20. Quem ainda está comigo, diga amém. Redobra a atenção. Quando o Senhor chega em Gênesis 20, 25 anos já se passaram. Quantos anos se passaram desde que Deus fez a promessa a Abraão? 25 anos se passaram. 25 anos era tempo demais para esperar com paciência para Abraão. Abraão também não foi 100% aprovado no teste do tempo. Por quê? Porque ele vai aceitar a sugestão de Sara, colocar Agar, a sua serva, na sua cama, e ele vai fazer sacrifício, coitadinho. Ele recebe Agar em sua cama, e a partir dela Ismael vem. E Abraão vai provar através da vida de Ismael sentimentos que ele ainda não conhecia, como a paternidade, por exemplo. Então assim, Isaac é a realização de Deus, mas Ismael é a obra de Abraão. É a obra de Abraão. Ele, por exemplo, vai desfrutar de sentimentos humanos maravilhosos. Você já parou para pensar que a primeira vez que Abraão ouviu a expressão infantil de uma voz que pertence a ele, chamá-lo de papai, não foi da boca de Isaac, foi da boca de Ismael, papai. Primeira vez que ele foi chamado de pai foi pela boca de Ismael. Você acha que o coração de Abraão não está completamente inclinado? É por isso que às vezes Deus não permite. Escute com atenção o que eu vou dizer agora. É por isso que muitas vezes na nossa vida
a vontade permissiva para ter sucesso não acontece. Às vezes na vida do ímpio acontece, mas na vida do crente não acontece. E por que não acontece? Porque às vezes aquilo que Deus permite você ser capaz de fazer com as tuas mãos já é o suficiente para te distrair de continuar olhando para aquilo que Ele ia fazer com as mãos dele. Compreenda que isso foi o que aconteceu de certa maneira com Abraão. Ismael o distraiu de tal maneira, o realizou, abre aspas, de tal maneira que ele parou de imaginar Isaque. Ele parou de dedicar tempo e energia para a expectativa de Isaque. Camila, onde a gente vê isso? Em casa você medita no capítulo 20, mas eu vou ler rapidinho para você só um versículo. Quando o Senhor aparece para Abraão, não para fazer promessas, mas para dizer que em um ano ele vai cumprir tudo que não fez em 25. Em um ano, escuta isso. Quando Deus chega para dar o prazo de um ano, é a hora da realização. Mas você acha que Abraão fez o que você fez aqui? Não fez não, porque ele não é um Abraão numa noite de culto. Ele é um Abraão que está esperando há 25 anos. E a verdade é que depois de 25 anos você não espera mais, você só deixa o tempo passar. E tem diferença? Tem. Esperar é criar expectativa. A verdade é que quando eu olho o capítulo 20, eu não vejo mais Abraão criando expectativa. Eu vejo Abraão sendo a soma do resultado de quem deixa passar. Quando Deus chega então para cumprir esse prazo e dizer: olha, cabo de um ano, Sara, tua mulher vai dar à luz aquele filho que eu falei, Isaque, e com ele eu firmarei a minha aliança eterna com você. Escuta isso aqui, versículo de número... Cadê? Perdão, capítulo 17, capítulo 17, versículo de número 15. Disse Deus a Abraão: quanto a Sarai tua mulher, não chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela darei um filho, e eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Disse no seu coração, e se riu, e disse consigo. Isso aqui ele não disse para Deus, ele disse para ele. Nosso temor, nosso relacionamento, nossa convivência com Deus tira de nós a ousadia de verbalizar algumas coisas, porque sabemos diante de quem nós estamos. A verdade é que paramos de esperar e de criar expectativa com o passar do tempo em cima daquilo que Deus falou, não porque deixamos de crer que Deus vai fazer, mas porque deixamos de ver em nós capacidade de receber o que Deus quer fazer. Não, você não me entendeu. Você não está deixando o tempo passar sem criar expectativa porque duvida que Deus faça, não. Você já não cria mais expectativa porque deixou seus cabelos brancos roubarem o vigor da expectativa. É como se você dissesse assim: eu sei que Deus pode, mas já não quer mais crer que Deus vai, porque isso vai dedicar de você um nível de energia que depois de tanto tempo, de tudo que você passou e tudo que você viveu, você não se vê mais empregando esse mesmo esforço. Camille, por que eu não me vejo mais? Eu vou lhe dizer agora. Porque no tempo que você deveria estar tão somente se preparando para receber o que Deus falou, você criou algo com o seu esforço, criou algo com as suas mãos. Seja uma empresa, seja uma sociedade que é até uma bênção, mas não foi Deus que deu. Seja um CNPJ que gera até renda, mas não foi uma empresa que Deus falou. Você abriu um Ismael. Ismael é bom, gente, para você. Para você. Ismael fala de ter os meus desejos realizados no meu tempo. Ismael fala sobre dar uma resposta para a sociedade. Quem é Ismael? Ismael é aquele que eu vou ter, que eu vou correr atrás, que eu vou obter, para mostrar para a sociedade que eu não sou um folgado esperando promessa se cumprir. Ismael é a resposta que eu tenho que dar para minha família, que acha que desde que eu virei crente eu virei um relaxado. Ismael é a expectativa que eu quero corresponder, não minha e nem de Deus, mas das pessoas que estão ao redor, sabendo que eu tenho palavra, mas como ela não se cumpriu, deve ser porque eu não estou no prumo, deve ser porque eu não fiz a minha parte.
como se eu tivesse responsabilidade de fazer cumprir o que Deus falou. Filha, você pode orar todo dia, quem salva é Jesus. Ismael, na maioria das vezes, é a resposta que eu quis dar para a sociedade. Ismael é resultado de um esforço que eu tive que demonstrar para me realizar, porque não soube lidar com a frustração da minha espera. Esperar é frustrante. Imagine as pessoas te olhando, sabendo que você tem potencial, mas cadê o seu resultado? E o mundo não aplaude métodos, o mundo aplaude resultados. Só que Deus não aplaude resultados, Deus aplaude métodos. Lembra de Moisés? O povo disse: quero água. Para que nos trouxe para esse deserto para morrer aqui? Não tinha sepultura no Egito para enterrar a gente lá não? Moisés, quero água. Aí o Senhor vai falar, Moisés vai falar com o Senhor e vai dizer assim: Senhor, o povo quer água. Aí ele diz assim: ó o método, ó a direção, olha a palavra, fala a rocha e ela vai dar água para o povo, para vocês. Só que no caminho ele já está debaixo de uma palavra, irmã. No caminho ele já está debaixo de uma direção. E o texto diz que naqueles dias Moisés já havia alcançado uma dádiva, a qual ele era o homem mais manso da terra. Só que a pressão do povo era tão grande que turbou até o homem mais manso que havia naquele arraial. Quando ele vai voltando, vamos supor que ele falou com Deus aqui, e aí Deus disse: ó, a pedra está ali, onde está aquele retorno ali. Rapaz, enquanto ele voltava, a pressão do povo começou a esmagar a consciência de Moisés. Não havia sepultura no Egito? Para que a gente trouxe aqui? Trouxe a gente para morrer aqui, para passar vergonha? Rapaz, eu não sei qual foi o nível de azucrinação que colocaram na cabeça de um homem que já tinha uma palavra, que já tinha uma direção e que tinha uma garantia de que Deus cumpria tudo o que falava. Mas perturbaram tanto ele, que enquanto ele está caminhando para o lugar para dar o resultado, ele vai quebrar o método, vai pegar a vara e vai ferir a rocha. Deus não disse fere, Deus não disse bate, Deus disse o quê? Fala. E aí ele não obedece por causa da pressão. Ele vai lá e agride a rocha, e a rocha dá água, e o resultado vem, e o povo bebe a água, e o povo ovaciona Moisés. Moisés, você é o melhor. Moisés, você é o maior. O melhor líder que já existiu é você, Moisés. E Deus diz: Moisés, vem aqui. Não te disse eu, fala a rocha, porque você me desobedeceu. Você vai ver a terra, mas não vai entrar. Quanto maior a intimidade, maior a cobrança. Por isso nunca afira seu relacionamento com Deus pelo relacionamento dos outros. Nunca faça isso. Arão fez coisas piores. Miriam fez coisas piores. Mas ninguém recebeu a punição que Moisés recebeu. Porque quanto maior é a intimidade, maior é a cobrança. Nunca fira seu relacionamento com Deus, nem por pastor, nem por pregador, nem por homem mais ungido que você conhece. Ah, se ele faz, eu posso fazer. Ah, se ela pode. Nunca. Grita aí para essa irmã e diga: nunca. Nunca faça isso. Agora, o povo aplaudiu o resultado. Deus reprovou. Teve resultado, teve ou não teve? Teve ou não teve? Não significa que se porque está dando certo, foi feito do jeito. Deus foi lá e cobrou, porque o método foi errado. Entenda isso. O mundo vai querer de você resultados. Não dê uma de que é a mais santa do que todas, achando que a pressão do mundo não pressiona você. Que a pressão da... Você acha que você vai ficar mais de 2 horas aqui ao longo do dia e isso não vai te influenciar cognitivamente de alguma maneira? Você me desculpa, mas esse pensamento é tolo. Aquele que acha que não pode ser influenciado, já foi influenciado e nem percebeu, porque é o mais tolo dentre os homens. É o homem que acha que não pode ser influenciado por nada nem por ninguém. Então o mundo vai te pressionar.
A rede social vai te pressionar. Tuas amigas vão te pressionar. As irmãs da igreja vão te pressionar. O círculo de oração vai te pressionar. Tua liderança vai te pressionar. Irmão, a pressão ela é real, porque cada um tem uma demanda, e para cada demanda tem uma cobrança. Então eu cobro você, você cobra de alguém, ele cobra do outro, e assim sucessivamente. E a pressão circula ao nosso redor o tempo todo. O que nós precisamos aprender? A compreender o que é prioridade, a dar atenção àquilo que é importante. Aí você vai entender por que Pedro, passando por um risco de morte, ou seja, de perder a própria vida, vai dizer diante do Sinédrio: importa-me primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Ele tem a escala de prioridade organizada na sua vida. O que ele está entendendo? Eu vou fazer o que é possível, como a Bíblia manda. Tudo que você vier fazer, faça conforme a sua força, mas que isso seja debaixo de uma direção de Deus. Vai ter que transpassar a palavra de Deus. Não faça, diga não até para a pessoa mais querida, diga não até para a pessoa mais amada, diga não até para a pessoa que você mais respeita, diga não até para a sua maior referência. Se vai burlar o que Deus falou, diga não à pressão ao seu redor. Não queira dar resultados desrespeitando a direção que Deus te deu. Quando Abraão aceita Agar em sua cama, o Senhor aparece a ele e diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Responda para mim com inteligência: pode um homem ser 100% perfeito diante de Deus? Pode, gente? Não. Então Deus não está cobrando dele o que ele sabe que o homem não pode lhe dar. O que Deus está dizendo, eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender, é isso aqui, ó: Abraão, faz o que a gente combinou. Fica em linha com o que a gente conversou. O que a gente conversou? É só você revisitar Gênesis 12. O que Deus falou quando Deus fez promessa a Abraão? Ele disse: eu farei. Quem vai fazer? Bora, quem vai fazer? Então por que você tem essa mania de achar que você tem que fazer cumprir o que Deus falou? Com todo respeito, vigia até com os votos que você está dizendo que vai fazer. É melhor não votar do que fazer voto que você não vai dar conta. Você está querendo dar uma de se tornar 100% espiritual do dia para a noite, porque nem você suporta mais os seus loopings de falha. Só que todos eles Deus já conhecia quando liberou sobre a tua vida uma palavra. Mas da noite para o dia você quer dar um jeito de fazer cumprir aquilo que Deus falou. E por que você está tão tentada a assinar contratos que não fazem parte do que Deus disse, a entrar em relacionamentos que não combinam com o que Deus falou, a comprar casas que não estão dentro do orçamento que Deus orçou, a se comportar até de uma maneira que não combina com a personalidade que Deus escolheu? Por que você está andando tão obstinada a querer fazer cumprir coisas que estão fora da sua alçada? Aí depois quer me dizer que está cansada pela obra de Deus, depois quer dizer que está cansada do ministério, depois quer dizer que está cansada da unção. Não, você está cansada da energia que você está tendo que desperdiçar em cima de uma obra que você foi fazer com a tua mão. E ela te distraiu de manter a expectativa naquilo que Deus estava te orientando. Deus permitiu a Abraão e Ismael, mas a alguns aqui Ele não está deixando nem vontade permissiva entrar em ação. Qualquer pessoa que estivesse fazendo o que você está tentando fazer, talvez daria certo sem precisar da bênção de Deus. Mas a intervenção de Deus tem estado diante de você no ano de 2022, 2023, 2024. E você diz: cara, por que qualquer um consegue fazer isso e eu não? Aí você diz: é fúria, é o diabo. Isso não está no sermão, eu estou falando para alguém, porque alguém entrou hoje aqui dizendo: Deus, se o Senhor não me responder agora, eu vou ficar louca. Então no que depender de Deus, você não vai surtar, minha filha, porque Ele te trouxe hoje aqui para dizer: não é diabo e não é falta de habilidade sua, sou eu que tirei a permissiva e coloquei a interventora para te mostrar que é hora de manter os olhos em Ismael. Se eu deixo você, é o melhor em Isaac. Se eu deixo você se realizar agora, você abandona.
minha direção. E o que eu estou falando aqui, eu estou falando abertamente. Isso não tem nada a ver com a salvação da tua alma. Isso não tem nada a ver com a inscrição do teu nome no livro da vida. Isso também não tem a ver com se desviar porque não cumpriu. Não! Isso tem a ver com o que Deus espera de você. E com o fato de você não aguentar mais esperar de Deus. Isso tem te afetado já há alguns anos. Então esse ano você entrou numa de não esperar mais, de só deixar o tempo. Deus falou, isso acaba hoje, eu não vou te dar mais paz. Pois aonde você estava fingindo estar satisfeita, eu estou demonstrando que ali foi até bom, mas só gerou cansaço, tribulação, enfado, esgotamento físico. E aí agora você está aí tendo que tratar um burnout, tendo que tratar uma crise de ansiedade. Você dizer agora mesmo que Deus não cumpre. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, quem tem crise de ansiedade é você. Minha mão continua estendida sobre você. Ela não treme, ela não sua. Aí você diz, Camila, mas eu estou tomando tarja preta, eu estou colocando mais de 20 gotas de Rivotril. Inclusive fiz isso aqui agora dentro do culto sem ninguém perceber. E Deus está dizendo, quem toma Rivotril é você. Eu continuo com o trono, e do lado direito corre um rio de águas vivas, aonde eu tenho o controle de tudo que flui e influi nesse mundo. Teu burnout não vai impedir o cumprimento da minha promessa. Aí você diz, Deus, se eu fritei, não tem mais como cumprir. Deus está dizendo, eu não mudo circunstância. Ou melhor, eu não mudo promessa por causa de circunstância. Eu mudo circunstância, mas não mudo a promessa. Mudo circunstância, mas não mudo a palavra. Pega na mão de quem está do teu lado agora. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Segura sem pedir licença. Segura a mão dela, sacode ela e diga, Deus, não deprimiu, não está cansado, nem triste. Diga, Deus, não desanimou. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, ele vai curar, ele vai mudar a circunstância, mas ele não vai retirar a palavra dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Quem está fraca é você. Ele me manda dizer, eu sou forte. Quem está triste é você. Ele diz, a minha alegria vai te dar força. Minhas mãos não tremem, minhas mãos não suam. Eu não tenho pesadelos. Eu não sinto culpa. Eu não estou pesado com nada. Eu não me sinto esmagado, exausto. Ele me manda dizer, eu não tenho medo. Eu não fico triste. Eu não tenho sonhos ruins. Ele está dizendo assim, diga para minhas filhas, eu não perdi o sono, porque eu nunca dormi. Há uma graça de Deus aqui, e Ele está dizendo, ainda antes que termine o ano, tu saberás que eu sou. Tu saberás que eu sou. Eu sou. Quando você não é, eu sou. Quando você não tem, eu tenho. Quando você não pode, eu posso. Eu sou. O tempo esmaga. O tempo esmaga, gente. Rapaz, tu acha, fulano me humilhou, ciclano me afrontou. Irmão, ninguém afronta igual o tempo. Ninguém humilha igual o tempo.
ninguém prova ninguém como o tempo. E o tempo treinou, o tempo poliu, o tempo beliscou. Ai, quanto tempo, graças a Deus, eu não tomo um beliscão. Rapaz, o tempo belisca. Estranho, nunca usei essa expressão, mas eu estou debaixo de palavra. Deus está dizendo isso. O tempo, ele belisca, arde, o tempo faz arder, o tempo faz amargar. E olha que a pior fase não é quando amarga, é quando você perde o paladar. E o tempo está mexendo com Abraão. Abraão não falou do lado de fora, mas riu do lado de dentro. Olha o que ele disse para ele mesmo: um homem de 100 anos vai gerar, uma mulher de mais de 80 anos vai ter um filho. Aí olha o que ele diz para Deus. Para Deus ele diz isso aqui, ó: Oxalá, vive o meu Senhor, cumpra-se tudo isso. E o que Deus tinha falado? Deus tinha dito, ó, aliança perpétua, rei de povos, vou abençoar, multiplicar. Falou um monte de coisa tremenda aqui. Foi tão grande que não coube só nele e transborda em nós, né? Você vê o nível do que Deus estava entregando para Abraão. E aí Deus fala isso tudo, e ele ouve isso tudo. Aí ele ouve e reproduz isso aqui diante da palavra que Deus lhe disse: cumpra isso tudo que o Senhor falou em Ismael. Está aqui em Gênesis 17. Versículo 18. Disse Abraão a Deus: Oxalá, viva Ismael diante de ti. O que ele está dizendo? Senhor, abençoa Ismael. Aqui não está dizendo não faça com Isaac. Não, não é isso. Mas o que está dizendo é o seguinte: não se esqueça de Ismael. E por que ele está tão preocupado? Por quê? Ele está angustiado. Ele está com medo de perder todos esses anos de esforço, todo o sentimento que foi acumulado, tudo que ele construiu com Ismael. E Deus é tão misericordioso que Deus respeita isso. Ele diz: pode ficar tranquilo que eu também vou abençoar Ismael, porque ele é da sua descendência. Mas Deus volta no assunto e diz: mas eu não vim falar de Ismael, eu vim falar de Isaac. Só que de Isaac Abraão não está motivado a falar, porque a energia nesses 25 anos foi empenhada em Ismael. Então ele pegou uma realização que estava muito lá na frente, e por não se ver em condições físicas e emocionais de vivê-la lá na frente, ele para de imaginar isso lá na frente e traz isso para onde ele está agora. Então ele quer travestir realização em contentamento. Irmãos, contentamento é lindo, mas não é a mesma coisa. Contentar-se é ser satisfeito com o que tem. Realizar-se é ver-se conquistando o que se queria ter. São sentimentos nobres, ambos, mas são totalmente diferentes. É como se o contentamento fosse nota 7 e a realização fosse nota 10. Então Deus está falando de Isaac, e Abraão está em quem? Em quem? Agora, ele duvida que Deus vai fazer Isaac? Não. Só que ele não duvida de Deus, ele está duvidando igualzinho você. Tu não me engana não. Tu está aqui dando glória, aleluia, já falou meia dúzia de língua estranha. E você está dando uma de super madura. Meu relacionamento com Deus não passa por isso, porque eu não sirvo a Ele pelo que Ele pode fazer, eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Conversa fiada. Camila, não fale isso não, irmão. Estou te falando, e a Bíblia se prova no que eu digo. Deus dizia assim a Moisés: Moisés, canta um cântico, Deuteronômio 32, se eu não estiver enganada, e ensina os filhos de Israel a cantarem esse cântico ao Senhor.
E o que o Senhor quer que eu componha no cântico, Senhor? Canta sobre todos os meus feitos, porque há de ser que depois que os pais deles morrerem e eles ensinarem os filhos a cantarem essas músicas, os filhos deles saberão quem eu sou por causa do que eu fiz. Você só sabe quem Deus é por causa do que Ele fez. Se Ele não faz, você não saberia quem Ele é. Depois que Ele faz, você já não depende mais que Ele faça para adorá-lo. Mas a única maneira de estabelecer uma conexão direta com Ele, em primeira instância, é em cima do que Ele fez. O autor da carta aos Hebreus vai dizer: porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não tem interesse que pessoas não intencionais se aproximem dele. Falando rasgado, se você não sabe o que quer, não é Deus que vai te dizer. Você tem que, depois Ele pode corrigir, ajudar, te dar, mas você tem que saber o que você quer. Você tem que falar alguma coisa. Se aproxima com intencionalidade. Camila, mas eu não sou interesseira. E quem está falando sobre isso aqui? Estou falando sobre você ser intencional. Intencional. Abraão já não está mais intencional, e Deus é 100% intencional. Então Deus vai chegar e vai continuar falando de Isaac, por mais que ele esteja lançando a atenção de Deus sobre. É você dizendo: não, Deus, o Senhor me abençoando nessa casinha aqui, já está tudo bem. Não, Deus, eu não preciso abrir outro CNPJ não. O Senhor abençoando meu CPF, eu já estou satisfeita. É você dizendo: Senhor, ele já não precisa mais ser pastor não. Só ele parando de beber eu já fico feliz. Não, Senhor, eu não preciso pregar a tua palavra não. Só eu continuar servindo ao Senhor na minha igreja, eu já estou maravilhada. Só que Deus está dizendo: o problema não é o que você quer, o problema foi o que eu falei lá atrás. E lá atrás eu não falei que você ia ser crente de banco. Lá atrás eu não falei que você ia ser discípulo, eu falei que você ia ser discipuladora. Lá atrás eu me lembro que eu falei. E lá atrás eu não conversava sobre Ismael, sobre o seu paliativo. Lá atrás eu conversava sobre Isaac, o seu definitivo. Mas hoje você não conseguiu manter viva aquela garota que a pastora Laudijane falou aqui em cima. Aquela garota virou uma idosa antes mesmo de envelhecer, porque o tempo esmagou. Aí agora você já não se vê mais casada, não se vê mais entrando de branco. Você diz: no civil já está muito bom. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você, cinquentona, tu vai entrar na igreja de vestido. Vai ter festa sim, vai ter festa sim, porque eu te prometi um casamento e um banquete. Mas agora você diz: Senhor, com Ismael tá tudo legal, tô de boa. Senhor, eu fiz o supletivo e tá tudo legal, não precisa mais. Senhor, eu não tenho idade para faculdade. Esse riso foi o de Sara. Alabacaxô, Emanai. Mas ele disse: eu vou botar um canudo, tu vai ser a primeira da tua família. Eu te prometi nível superior. E vou para você saber que Deus está aqui. Você diz assim: Senhor, que escritório de advocacia eu vou abrir com 48 anos, quando eu terminar a faculdade. E Deus está dizendo: o diploma não é para o homem, é para mim. O diploma é para dizer: Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. E Ele vai te realizar. Hoje seria tranquilo se terminássemos a noite de sábado dizendo: ah, Senhor, como tu tens sido bom, abençoe a Ismael, amém. Só que Deus está dizendo: não, eu vim conversar sobre as promessas antigas que foram cantadas aqui.
Você está rindo por dentro, dizendo: poxa Deus, não é que eu não creio, é que eu não tenho mais força. Pois irmãos, nós vamos orar ainda hoje antes do culto acabar. E a unção de Caleb não morreu com Caleb, porque a unção não se enterra. A unção de Josué não morreu com Josué, porque a unção não se sepulta. E por esses dias, aonde eu tenho passado dentro e fora do Brasil, eu tenho invocado essa unção. Para quê, Camila? Para que seus cabelos brancos, para que a sua menopausa, para que o seu problema de hormônios não se transforme em um problema para demônios. Para que então você veja que a unção do Senhor, ela vai renovar células, ela vai ativar propósitos antigos, e você vai entrar na terra prometida. Vai entrar na terra como Caleb. Ao invés de dizer: ah, me dá qualquer pedaço, eu já esperei muito, você vai entrar dizendo: começa me dando a minha parte. Porque como no dia que eu ouvi a promessa, eu estou aqui para receber. Me dá o que é meu. Aonde estão as mulheres corajosas, ousadas, que não vão abrir mão? Levanta essa mão e diz: Deus, grite: Deus, me dá o que é meu. Me dá o que é meu. Me dá o que é meu. Eu vou entrar no que é meu. Eu quero o que Deus me deu. Receba essa unção, ela está aqui. Unção de renovo. Os jovens se cansarão, os mancebos certamente ficarão estafados. Isso não fala sobre idade, isso fala sobre pressa. Os imaturos não vão dar conta. Mas, catuca a tua irmã e diz: agora vai falar de mim. Mas os que se apressam, desistem, desanimam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renova as células, renova o líquido da medula, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova. Subirão com asas como de águia. Abre essas asas, minha filha. Este ano ainda você vai alçar voos altos. Abre essa asa. Correrão, 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 correrão. Quem tem coragem de fazer isso? Correrão, 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 correrão. Recebe, recebe. Correrão, 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 correrão. E não se cansarão, não se cansarão. Correrão, 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 correrão. Hey, Uramanagas, Emanaya Sebre, e Comondria Sai, Elemancho Manara. Correrão, 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 correrão.
Você não vai parar. Você não vai parar. Quem achou que você estava para trás, vai ver você avançando. Vai ver você chegando. Vai ter promessa se cumprindo. Você não vai chegar acabada não, tá ouvindo, minha filha? Senta só mais 10 minutinhos. Eu sei que você quer correr mais, porque depois que o fogo acende, ninguém apaga. Oh, glória! Aleluia! 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 Oh, glória! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora eu te pergunto, tem lógica? Tem lógica isso, gente? Responda para mim aí, por favor. Tem lógica isso? É natural. Se correr vai cansar, sim ou não? Sim ou não? Bora, volta, sim ou não? Se correr vai cansar. É por isso que a palavra não combina com a sua realidade. Então toda vez que você observar a contradição, a discrepância entre o que você está vivendo com aquilo que Deus falou, isso não deveria te desanimar. Isso deveria te dar a certeza de que quem falou foi Deus. Por isso foi Ele quem disse. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele fala, Ele cumpre. E Ele diz assim, ó: cabo de um ano, cabo de um. Ele está dizendo, ó, é daqui para um ano. É bacana. Ebiaço. Diga Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Escute com atenção. Tudo que suas mãos podem fazer, sua empresa, seu dinheiro, seu talento, suas habilidades, tudo que você usou, abre aspas, todo Ismael que você criou, fecundou, prosperou, ok? Tudo que você fez,
com suas mãos vai te dar realização só no seu tempo temporário. E do mesmo jeito que vai te realizar naquele tempo, vai passar. Agora, tudo que Deus faz, a palavra de Deus diz, durará para sempre. Então Abraão está feliz com o que está acontecendo agora, mas Deus quer deixar ele feliz com o que vai acontecer para sempre. Deus está dizendo para a gente: não se distraia agora e perca o que eu determinei para sempre. Deus de gerações. Presta atenção. Quem já me conhece há muito tempo vai poder até completar, porque essa é a regra de 3. É o cinto do testemunho de Deus que eu falo, ensino no curso que eu dou. O que significa Deus de Abraão? Deus de promessa, Deus de palavra. Então Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Vamos lá que eu vou te explicar rapidinho. Deus de Abraão é Deus que faz? Então vamos lá, Deus de Abraão. Isso aí, faz promessa. Deus de Isaac, Deus que... Você vê que não é difícil. Deus de Abraão, Deus que faz promessas. Deus de Isaac, Deus que cumpre promessas. Quem é Deus de Jacó? Essa me conhece. Deus de Abraão, Deus que faz promessas. Deus de Isaac, Deus que cumpre promessas. Deus de Jacó, Deus que mantém, que sustenta aquilo que já realizou. Tempo determinado, o Senhor visita Sara e faz a ela conforme disse que faria. Cumpriu ou não cumpriu? Agora, será que Deus não sabia que quando ele foi falar de multidão com Abraão, quando ele foi falar de descendência com Abraão, quando ele foi falar de grãos de areia, ele não sabia que a casa de Abraão era uma casa de mulheres estéreis? Porque o texto diz que Sara era... Mas o versículo 1 do capítulo 21 diz que o Senhor visitou a Sara no tempo determinado, conforme havia dito, e Sara deu à luz a Isaac. Agora, Isaac vai casar aproximadamente ali perto dos 40 anos, e Deus vai escolher, atendendo a oração de Eliezer, a pedido do teu pai Abraão. E Rebeca vai vir pegar água no poço para ser resposta da oração que o homem acabou de fazer. O que você está dizendo? Que Isaac não escolheu aleatoriamente, foi escolhido para ele, e a moça era Rebeca. Rapaz, e o texto vai dizer que eles se casam. Agora olha isso. Se Isaac é a manifestação do cumprimento das coisas que Deus disse a Abraão, Rebeca tinha que ser a maior parideira do mundo. Mas o texto vai dizer que ele se casa com Rebeca, e Rebeca era... Aí vamos continuar. O texto diz que Isaac ora. A pastora falou algo aqui que é um princípio bíblico. Quando você ora e você ora a palavra, não é que Deus esqueceu do que te falou, mas é que Ele só vai manifestar enquanto você lembrar. Então você lembra em oração e Deus faz. Isaac orou. Aí o texto diz que o Senhor visitou Rebeca, abriu a madre cerrada dela e ela deu à luz a um filho. Agora olha isso, gente, olha que loucura. Rebeca vai gerar 2 filhos. Alguém lembra o nome deles? Pronto. 2 nações no ventre de uma mulher só. E aí o texto diz que ela dá luz a Esaú e a Jacó. Esaú vai se casar e vai ter vários filhos. Deus não podia ter escolhido aqueles ali? Ele tinha todas as parideiras. Mas rapaz, Deus escolheu quem? Deus escolheu quem? Para com esse negócio de dizer que Jacó fez isso, Jacó fez aquilo, irmão. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. Aí Jacó vai se apaixonar por uma mulher que se chamava Raquel. Por ela ele vai trabalhar, mas o sogro dele, vacilão, vai dar outra filha no lugar da que ele amava. O nome dela era Leia ou Lia. Rapaz, Lia é boa parideira, e Jacó não respeita nem o resguardo. Todo ano Lia pá, 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 pá. Lia chega junto. Deus não podia ter escolhido um dos filhos de Lia para ser o remidor do povo, mas não. Ele amava quem?
Trabalhou mais 7, 14. Pegou Raquel. Recebe Raquel. E o texto diz que Raquel era... Olha o tamanho da discrepância. Olha para mim, gente. Deus não sabia? Deus sabia ou não sabia? Será que Deus já não sabia dos dilemas da sua alma? Das infertilidades do seu ministério? Será que Deus não sabia da falta de capacidade em algumas coisas em você? Sabia ou não sabia? E por que agora você quer dar uma de se tornar anja em um dia para ajudar Deus a cumprir promessas? Garota, Deus já sabia de tudo isso. E isso não faz, escute o que eu vou lhe dizer, você não vai conseguir convencer Deus a escolher outra pessoa, é você mesmo. Então ele escolheu intencionalmente a casa de Abraão para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Deixa eu ver se você aprendeu. O Deus de Abraão, o Deus que faz. Deus de Isaac, o Deus que... E o Deus de Jacó, o Deus que... E eu encerro aqui na manutenção. Quando Sara gera e dá luz ao filho, ela vai andar pela casa alegre, alegre, alegre. Ela não dá festa no dia que o menino é circuncidado. Ela não dá festa no dia que o menino é apresentado. Ela vai dar festa no dia do desmame, porque o deslumbre de Sara não foi dar à luz, foi deleite. Ela anda pela casa dizendo assim, você leu comigo? É que normalmente eu prego de trás para frente, eu termino onde eu comecei. Você vai ver ela andando pela casa, Gênesis 21, aonde nós lemos dizendo assim: Ei, Abraão, quem diria, hein? Cara, eles são uma figura. Eles mesmo duvidam e depois eles mesmos se gabam. Igualzinho a gente. Deus fala assim, vou eu te prosperar. E tu tá contando passagem de ônibus, dizendo, poxa Deus, fala sério. Ah, Senhor, o Senhor não é brincadeira não, não é possível. Depois tu tá de carro, aí tu chega assim pros amigos. Igualzinho Abraão e Sara. Primeiro sofre, depois se gaba. Aí Sara tá pela casa deslumbrada, meu povo, dizendo assim: Ei, Abraão, olha ela, ó como ela tá alegre. Ei, Abraão, quem diria, hein? Que Sara, tua mulher. Rapaz, mas foi a doida que botou H na cama do homem. Quem diria, Abraão, que Sara, tua mulher, daria luz a um filho. Aí o texto diz assim, ó, e disse mais: quem diria, Abraão, que Sara amamentaria? Tá chorando, é, rinite? Meu Deus, tá parecendo o Dunga da Branca de Neve. Jesus cura esse menino. Quem diria, hein? E eu imagino um filme passando na cabeça de Abraão 25 anos depois. Eu acho que ele está olhando e está dizendo: quem diria? Sabe, Marisângela, Deus vai fazer algumas coisas na nossa vida que a gente mesmo vai dizer: rapaz, nem eu diria. Nem com toda imaginação, nem com toda profecia, nem com todo o culto profético, nem com cada ato profético doido que eu já fiz, nem assim. Vai ter gente que vai te perguntar assim: tu imaginava que era grande assim? Tu vai dizer: rapaz, eu imaginava coisa grande, mas isso aí não. Eu vou falar como diz o nordestino: Deus vai se exibir. Deus vai se amostrar. Não, você está rindo igual Sara, mas eu vou profetizar conforme a palavra. Deus vai chegar de uma maneira ao ponto que todos vão ver, todos vão considerar e todos vão dizer: foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa. Meu Deus. Sara está amamentando o menino e está alegre, mas tem uma coisa que incomoda ela.
o filho de Agar brincando com Isaac, zombando dele. E isso não deveria ser problema para Sara. Quem tem irmão aí, diga eu. Tu nunca deu um peteleco nele, nunca? Ah, então eu queria ser tua irmã. Irmão, esse negócio de bullying, pra mim, tá? Tô falando de mim, experiência pessoal. Isso não é regra, não é doutrina, não é bíblico, não é nada. Tô falando, abrindo um parênteses aqui. Pra mim isso é novo, sobretudo pra quem é filho único. Porque, rapaz, na década de 80 o bullying já começava, era em casa mesmo. A gente já ia pra escola preparado. Chamar a gente de orelhudo não queria dizer nada. Só tinha uma regra. Só uma regra, e a regra era clara. Qual? Da mãe não. Só essa regra era clara. Qual? Não fala da minha mãe. Mãe é sagrado. O resto, irmão, topogígio, cabeção, orelhudo, nareba, canela, pereba. Eu não estou dizendo que é certo, tá? Nem estou dizendo que eu fazia isso. Mas, de fato, não é certo. Só estou querendo dizer que entre irmãos, coisas que não deveriam acontecer também acontecem. Querendo ou não, isso vai forjando o nosso preparo para o mundo. Porque o mundo não é legal, irmão. O mundo bate. E aí, Ismael vai zombar de Isaac. Eu não sei qual é a zombaria. Só que isso vai deixar Sara irritada. Aí vamos lá, vamos ser honestas. Sarinha, vamos ser honesta, Sara, para de ser sonsa. Tu não tá com raiva de ver Ismael zombando de Isaac? Teu ódio é uma conta que debita há 25 anos, te lembrando o que você fez, vendo teu marido chamar de filho um menino que não é teu. Vê que na vara civil de Deus o filho fica com a mãe. Então são 25 anos de gota. E no dia que ela viu que dava para derrubar o copo, o que ela fez? Igual leite que ferve. Quem já teve a alegria de ver um fogão areado? A galera não é mais dessa época não, é um cooktop. Rapaz, você diz assim, ó: hoje tu não vai me enganar. Mana, tu fica assim em cima do leite, olhando o abençoado. Ele não ferve. Aí o telefone toca. Cara, é assim, tu acredita? O telefone toca. Aí tu vai atender e tu já diz assim, ó: agora eu não posso falar. Aí a pessoa diz assim, mas não tem aquele negócio. Aí você, ó, distrai na conversa. Quando você vê um barulho emblemático, suja tudo. Sabe qual é o nosso desespero? Eu nunca entendi isso. Por que dá um desespero tu limpa enquanto tá quente? Você é maluca? Garota, larga de ser doida. Aí queima a mão. Tem que deixar esfriar. Mancha. Isso aqui é a casa de Abraão. É Abraão, 25 anos olhando o leite. Quando ele virou, aí Sara, na festa do banquete, deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaac. Ela chama H de escrava 2 vezes. Deus chama H de serva 2 vezes. Deus está querendo dizer assim para Sara e para Abraão. E isso é uma lição para nós. Não é o que eu vou pregar, mas isso é uma lição para nós. As pessoas não deixam de ser para mim quem elas são só porque deixaram de ser para você que você queria que elas fossem. Quando Sara pediu para H deitar na cama de Abraão, chamou ela de serva. Quando ela se tornou alguém que Sara não tinha mais acesso, passou a chamá-la de escrava. Deixa isso para outro dia. Resultado é uma coisa. Deus usa as 2 vezes que ela usou para humilhar e continua mantendo ela na mesma posição de Gênesis 16. Como quem diz: Sara e Abraão, H não mudou para mim só porque mudou para vocês. Ela era serva e continuará sendo serva.
Aí Deus vai dizer: Abraão, não tema teu coração em colocar para fora a sua serva, porque eu vou honrar a aliança que eu fiz com você e eu vou cuidar dela e do filho dela, porque ele é a tua descendência. Deus orienta Abraão a fazer o que Sara lhe orientou, não pelos mesmos motivos. Eu vou abrir só mais um parênteses aqui, eu vou fechar. Se você hoje está aqui na condição de Agar, não fique chateada em ver Deus apoiando gente que quer te ver fora. Às vezes Deus permite a coisa se desenhar dessa maneira, porque essa é a única maneira de colocar em ordem o que teve fora há muitos anos. Se o leite não entornar, você vai ter que continuar consumindo o seu tempo, gerindo pressões que não cabem mais a você. Então Deus vai deixar alguns fogões sujarem ainda esse ano. Alguns leites vão derramar ainda esse ano. Só que Deus já te trouxe aqui no Misbatom para dizer: não te desespera, não vai ficar manchado, porque não vai ter pendência na casa da promessa. Ado, ado, cada um vai ter o seu quadrado, porque pendência antiga rouba a alegria da nova festa. E é isso que vai acontecer com Sara. Manda deitar fora, Abraão deita fora. Mas o que eu quero fechar aqui? Que a alegria de Sara, depois de ter dado à luz a Isaac, não foi ter sido capaz de gerá-lo, não foi ter sido capaz de concebê-lo, foi ter sido capaz de mantê-lo. E agora eu quero liberar como profeta, como profetisa do Eterno, uma palavra para esta igreja. Esta igreja se chama Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga. Tem membros dessa igreja hoje aqui? Chame ela de Sara agora. Chame ela de Sara agora. Fala para ela hoje. Diga, fala hoje. Eu te chamo Sara. Agora fala para todo mundo, catuca 2 ou 3 e diga: Sara, Sara. Ei, Sara. Ei, Sara. Chama aí 2 ou 3 e diz: Sara. Se ela não estiver entendendo, dizer com você mesmo que eu estou falando: Sara, Sara, Sara. Por quê? O que é que Deus está dizendo? Te fiz gerar, te dei força para conceber e te darei manutenção desta obra. Eu vou te dar manutenção dessa obra. Shalom, shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom, shalom, shalom. Não vai dever nada, não vai dever nada e nem ninguém. Não vai faltar coisa grande e nem coisa pequena. Abra comigo a sua boca e diga: leite. Tá fraco, diga leite. Diga leite. Diga assim: manda leite. Manda leite. Manda leite. Isso basta. Isso basta. Por esses dias você vai desenvolver um código só entre a gente. Que código é esse, Camila? Quando alguém perguntar assim: tu vive de quê? Tu vai dizer: de leite. Eu vou te explicar, Veja, veja. Ela tá vaidosa porque, rapaz, uma mulher para mais de 80 e poucos anos dá leite. Eu falo isso com todo respeito. Vou aproveitar que estou numa reunião só de mulheres. O chato hoje é que tudo viraliza, né? Ô chatice. Mas tomara que isso não. Mas eu tenho pra mim que Sara não... Sara era meio que aqui. 80 e poucos anos. Se bem que ela é formosa e tal, vai que, né? Vai que Sara estava dando um banho aqui na gente, a gente não sabe, né? Eita, perdão, Sara. Mas enfim, fato é que ela já era uma mulher de idade avançada. E ela está numa alegria, rapaz. Numa alegria.
Porque até 6 meses, se tiver gente da área, pode me... Até as mães sabem disso. Você que está com bebê novinha, me ajuda aí. Mas o que eu sempre ouvi falar minha vida toda é que a criança, se ela for saudável e a mãe também, ela pode se abastecer de leite durante 6 meses sem precisar de nenhuma suplementação alimentar. Verdade? Nem água precisa. A irmã lhe falou com muita propriedade. Ela disse assim, nem água. Rapaz, é por isso que depois fica difícil largar o bico, né? Porque qualquer coisa que o menino, pá. Então é verdade isso, não é? 6 meses sem suplementação nenhuma. Por quê? Porque leite fala de manutenção. Não é só Sara que está compreendendo isso não. Então Deus está dizendo, ó, Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre promessa. Deus de Jacó, Deus que... Aí Davi vai salmodiar e ele vai dizer assim, nós somos a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Somos a geração dos que buscam a tua face, Deus de Jacó. Por que ele não diz Deus de Abraão? Por que ele não diz Deus de Isaac? Porque Davi compreende que depois que os patriarcas passaram, não precisamos mais ouvir Deus falar, porque já recebemos em Abraão tudo que tínhamos para receber, e agora ele vai apenas nos dar acesso e manutenção. Então Davi compreende isso. Camila, por que você está dizendo isso? Porque tem gente aqui que não quer mais estar aberto a receber Isaac, não porque não crê que Deus não vai fazer, mas porque não se vê em condições de... Senhor, eu não sinto que eu tenho mais força, eu não sinto que eu tenho mais ânimo, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais capacidade emocional. Senhor, olha aí a minha situação, olha os remédios que eu tomo, os exames que eu fiz, o marido que eu tenho, a casa onde eu moro, o quintal onde eu estou. Olha... E Deus está dizendo, para Ismael você trabalha, para Isaac sou eu que dou a manutenção. Escute, Deus deu o filho, mas não disse que ela ia ter o leite. Existem promessas que vão se cumprir e elas vão trazer para a nossa vida coisas que Deus não falou. Eu vou falar de novo. Existem promessas que quando você se abre para que elas se cumpram, elas trazem o que Deus disse. E junto com o que Deus realizou, elas também trazem coisas que Deus nunca falou. O que isso significa? Significa que tudo que Deus te disse ainda não foi tudo. Eu vou repetir a terceira vez porque eu quero você ligadinha nisso. Quando você vive de Deus o cumprimento de uma promessa, quando você se abre para que Deus cumpra o que te prometeu, em razão de trazer o que te disse, junto com isto que Ele trouxe, Ele vai te dar coisas das quais Ele nunca falou, que é para dar manutenção àquilo que Ele trouxe, àquilo que Ele disse. O que isso significa? Significa que por mais que Deus já tenha falado coisas grandiosas para você, Ele te trouxe nessa noite no Bisbatão para dizer, e se eu te disser que eu ainda não te contei? É isso que Ele está dizendo. Ele pega Sara, dá o leite e ela dá a manutenção. Por que você está com medo de morar nessa casa grande? É impressionante. Você olha para essa casa, você diz, Camila, eu só penso em quem vai limpar. Se o teu Isaac é uma casa, se Deus vai dar a casa, vai dar os empregados. E tu não vai dever ninguém. Ok? Por que você está com medo de andar com esse carro na rua? Por que você tem medo de ter carro zero? Por que você tem medo de acessar o que a promessa de Deus te deu? Quando é Deus que dá o carro, irmão, é Deus que também dá a condição do IPVA, do seguro, da gasolina. Você não vai ficar sem combustível na rua não, garota. Que isso, menina? Respeita a Deus. Deus não é menino, Deus não é moleque, não. Se é Deus que está mandando você abrir essa empresa, não tem falência para decretar. Aí se tiver outra pandemia, se tiver outra pandemia, tu vai vender como nunca, porque Deus não é menino. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, Ele disse assim: vou levar vocês para uma terra que mana
Ele vai tirar milhões. Eu disse quantos? Milhões. De uma terra e vai introduzir numa terra nova. Vai dar tempo desse povo plantar? Vai dar tempo deles esperarem a colheita para comer? Então o que Deus faz? Deixa o inimigo arando a terra enquanto eles estão presos. Tem gente que olha e diz assim: que injustiça, Camila. Deus tirou do inimigo para dar para o seu povo. Primeiro que Deus não é injusto nem para fazer justiça. Isso aqui é 400 anos de salário atrasado. A terra não era de Cananeu. Antes de Cananeu pisar, Deus deu a Abraão. Antes de Eteu pisar, Deus deu a Abraão. São eles que estão pisando em terra que não é deles. E estão pisando em terra que não é deles com a permissão do próprio Deus. Por isso você tinha que parar de andar igual uma descontrolada, vendo gente que não está debaixo da promessa, cuidando de coisa que deveria ser tua. Aí tu fica louca e diz: não é brincadeira não, Deus. Eu que estou vivendo uma vida santa, estou aqui vivendo num deserto. O outro que não paga metade do preço da santidade que eu estou pagando, está comendo cacho de uva que depende de 2 homens para segurar. E Deus dizendo: larga de ser boba, menina. É porque eu estou cuidando da terra. Porque tu vai chegar em dia de colheita. Tu não chega para plantar, tu chega para colher. Quando Deus determina isso para o povo, Ele diz: eu vou introduzir vocês numa terra que mana leite e mel. Esse povo vai chegar numa terra pronta para dar. Então veja isso aqui. O que Deus está dizendo? Eu vou colocar vocês numa terra que se mantém. Eu vou colocar vocês numa terra que se sustenta. Vocês não vão precisar negociar por fora. Vocês não vão precisar trabalhar por fora. Vocês não vão precisar fazer aliança por fora. A terra que eu coloquei vocês, ela se garante. Meu Deus, isso aqui é uma palavra profética. Olha para quem está do teu lado e diga: a terra que Deus te colocou. Diga: a terra que Deus te envia, ela te garante. Ela se garante. Deus a garante. Deus está dizendo: o lugar que eu te coloco não é instável. O lugar que eu te coloco não é desequilibrado. Ele está dizendo: quando eu te faço uma promessa, eu cumpro. E quando eu cumpro, eu sustento. Haverá garantia. Teu ministério não é para uma estação. Teu ministério não é para uma temporada. A tua unção não é para 1 ano ou 2. Aquilo que Deus te confiou não é para um tempo. Eu me lembro que há mais de 15 anos atrás, algumas pessoas batiam no meu ombro e diziam assim: aproveita esse tempo. Eu nunca entendi. Eu dizia: que tempo? Eu não dediquei para Deus um tempo. Eu dediquei para Deus a minha vida. A minha vida. E Deus não é menino. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: vai ter mel, mas não vai faltar leite. Eu sustento você. Eu sustento os teus filhos. Eu sustento os filhos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos. Quem quer abraçar Isaac, dá um salto dessa cadeira e recebe leite. Urabacana Ramasai. Meu Deus! Minha amiga, você aguentaria cantar para nós prioridade nesse momento? Amiga, você está tão linda. É leite e mel aí, hein? Aí tem mel também, hein? Eu quero você falando com Deus agora. Diga assim, ó: me fez promessas, sei que as cumprirá. Não tenho medo, sei que me sustentará. Eu quero agora só você e Deus. Diga assim: me fez promessas, sei que cumprirá. Não tenho medo, sustentará. O Deus do leite e do mel está aqui nessa noite, gente. Olha para cá. A palavra prioridade entrou no plural tem pouco mais de 10 anos na nossa linguagem do populacho. Porque prioridade é uma palavra que não cabe S. Isso é novo. Prioridade era prioridade. Inclusive eu amo essa música porque ela não é prioridades, ela é prioridade. Prioridade não deve ter plural. Eu não estou dizendo que é errado.
Só que se você olhar, o uso da palavra prioridade de maneira pluralizada é novo, deve ter no máximo 10 anos, 15, não mais do que isso. Porque prioridade não era aplicada de maneira a se conjugar no plural. Prioridade visa aquilo que é único, aquilo que é indispensável, aquilo que não pode ser substituído. Por exemplo, Deus, Ele é a nossa prioridade. E veja, o problema é que nós estamos tendo prioridades. E é por isso que o leite, ó, prioridade. Não deveríamos ter prioridades, devemos ter prioridade. Eu não havia pensado esse hino em momento nenhum, mas Deus falou comigo para que enquanto a mídia estiver cantando prioridade, nós vamos fazer um concerto com Deus nessa noite. Como assim, Camila? Eu não pequei, eu não caí. Irmão, dependendo da sua intimidade, você não precisa pecar moralmente para cair, não. Basta se afastar do que Deus queria que você estivesse olhando. E a verdade é que de um tempo para cá, Ismael tem tido mais a tua atenção do que o que Deus disse. E isso esgotou a tua energia de voltar a se alegrar no que Deus falou. Eu vou me despedir aqui nesse momento, porque eu também preciso fazer meu concerto com Deus. Sabe? Então assim, a gente pulou, rodou, se alegrou, profetizou, até correr a gente correu. Que louca! Glória! Mas agora eu queria você tomando uma decisão diante de Deus. Sabe assim? Voltando a dizer: Senhor, o que foi que o Senhor me falou lá, que eu parei de esperar e só deixei o tempo passar? Porque tem diferença, gente. Ó, quando eu estou parada num ponto de ônibus, eu não estou sem fazer nada, eu estou esperando. Só que quem me olha parada acha que eu não estou fazendo. Mas se eu sair daquele lugar, eu perco. Uma coisa é deixar passar, outra coisa é o que você parou de esperar. E lhe digo mais, parou de esperar, sabe por quê? Porque não priorizou mais o que Deus falou. Você cansou, está perdoada, viu? Mas agora é noite de concerto. Eu conto 1. Guarde o seu celular e dedique 100%. A prioridade agora é fazer um concerto com Deus. 2. Feche os olhos e curve a sua cabeça. Camila, se eu fechar os olhos eu vou dormir porque eu estou muito cansada. Estabeleça um ponto fixo então e olhe para Ele. Não durma. 2,5. O que foi que Deus lhe disse lá atrás, que hoje, se dependesse da sua carne, você diria: precisa mais cumprir isso não, Deus, que eu estou muito cansada. Deus está dizendo: eu quero que você se conserte com isso aí, porque isso nunca foi sobre você, isso foi sobre a minha glória. E eu escolhi você para glorificar o meu nome. Como pode agora você não querer mais que eu faça aquilo que eu disse que ia fazer? Eu vou fazer e eu vou te dar graça. Eu vou fazer e teus cabelos brancos não vão roubar a alegria que o tempo tentou levar. Eu vou fazer e o último vinho ainda será melhor do que o primeiro. Eu vou fazer e tu saberás que eu sou. Comece pedindo perdão e termine pedindo: me dá esperança, Senhor, porque eu quero voltar a acreditar e a profetizar nisso. 3, comece a orar, fale com Deus aí agora.